Pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos entrar na introdução da lição de número 13. Vou deixar aqui um texto áureo, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Como parte da missão da igreja, devemos lembrar que somos chamados para ser luz e sal neste mundo. Portanto, devemos viver de forma que as pessoas vejam o amor de Cristo em nós e sejam impactadas por isso. A nossa fé deve se refletir em nossas ações e palavras, mostrando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Vamos para o primeiro ponto, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, Marcos capítulo 16, versículo do 14 ao 20. Referindo-se a essa missão, Marcos usou o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia, Mateus capítulo 3, versículo 1. E Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus capítulo 4, versículo 17. Portanto, proclamar as boas novas não é apenas uma opção para os cristãos, mas uma ordem dada pelo próprio Senhor. É através da pregação do Evangelho que as pessoas podem ouvir a mensagem de salvação e ter a oportunidade de ter as suas vidas transformadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Ponto 2. O objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é o evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas é proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12. Quando pregamos a mensagem da cruz, estamos anunciando o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. É importante compreender que o centro da nossa pregação deve ser sempre Jesus Cristo, aquele que veio para trazer a salvação e a esperança a esse mundo. Terceiro e último ponto, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, que em grego matetés, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruindo e treinando em alguma coisa. É o termo usado em Mateus, capítulo 28, versículo 19, para designar a grande comissão. Ide e ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Ser um discípulo vai além de frequentar a igreja local. É sobre viver e compartilhar o evangelho com outros. É sobre estar disposto a investir tempo e esforço na vida daqueles que estão ao nosso redor, ajudando-as a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Chegamos ao final de mais uma aula.
No 3, vamos declarar que só o Senhor é Deus 3 vezes. 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e até a próxima aula.